Nós vamos fazer um estudo agora sobre o bióforo e mais do que nunca as equações transcendentes vão ser explicadas, porque quando o André Luiz nos fala sobre o bióforo, ele nos remete a um novo horizonte, a uma nova forma de entendermos a vida, uma nova forma de buscarmos valorizar aquilo que a gente faz aqui na Terra, valorizarmos a nossa existência terrena. Portanto, todos nós, ao começarmos a estudar a doutrina espírita, a gente vê que existe um outro mundo, uma outra realidade. E quando a gente lê as obras da codificação, o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médiuns, a Gênese, o Céu e o Inferno, e o que é o Espiritismo, depois obras póstumas e a obsessão, nós começamos a ver que tem um grande universo em torno de nós, aparentemente desconhecido, mas de grande poder de influenciação sobre a nossa existência. Quando a gente pega para estudar os livros da série André Luiz, que começa no nosso lar e termina em A Vida Continua, e que a gente tem a disciplina de fazer um estudo sequencial do primeiro até o último, quando a gente vai procurando entender cada fase daquela dali, a gente vai adquirindo uma gama de conhecimento muito interessante, muito importante. E se você sabe a homeopatia, se você já estudou homeopatia, se você conhece a filosofia homeopática, esses livros passam a ter uma nova luz, uma nova expressão da verdade. Porque nós somos seres essencialmente espirituais e todas as manifestações materiais são subordinadas aos impulsos do espírito. Sem o espírito, o nosso corpo está morto. Esse corpo, esse espírito é composto, na realidade, por o chamado corpos sutis, que na doutrina espírita se chama perispírito. Corpos sutis porque são 7 corpos de energia, cada um com função própria. Eles devem estar exatamente bem justapostos para produzirem os fenômenos da nossa vida física normal. De falar, de ver, de ouvir, de ter saúde ou de adoecer. Esses corpos sutis, neles, está gravado todas as informações, conforme nós podemos ver no item 54 do Livro dos Médiuns, que você pode buscar aí no YouTube, tem a palestra lá do item 54, aliás, tem um estudo do item 54 aí no YouTube para você certificar daquilo que a gente está falando. Nos perispíritos está a chave para nós entendermos todos os fenômenos relacionados à vida do ser humano em geral, tanto na saúde quanto na doença. No parágrafo 12 do Organon, Hahnemann faz uma importante, traz ali para a gente importantes informações, importante estudo, para nós refletirmos na grandeza divina, refletirmos na grandeza das informações que ele trouxe para nós. O grande mestre da medicina, o maior de todos os médicos, Hahnemann, Christian Friedrich Samuel Hahnemann, ele trouxe informações que se virão de base para todas as pessoas sérias que se predispõem a estudar a ciência da saúde. Ali ele deixou um tratado de sanitarismo praticamente perfeito, que a gente, cada vez que a gente o ler, cada vez que a gente o estuda, a gente descobre uma nova nuance de informações, uma nova gama de instruções tão importantes para nós nos conhecermos a nós mesmos e nos precavermos para termos uma saúde melhor amanhã. Toda a nossa existência, todo o nosso modo de entender a vida deve ser muito bem compreendido. Mas, o que tem a ver a homeopatia com o espiritismo ou o espiritismo com a homeopatia? Nenhum dos dois tem a ver com nenhum dos dois. Apenas os dois se complementam. Se você estudar só homeopatia, você vai aprender homeopatia. Se você estudar só espiritismo, você vai estudar o espiritismo. Se você estudar os dois, você vai entender os dois e vai ter possibilidades de entender muito mais além do que aquelas letras estão te mostrando quando você estuda. Bom, nessas nossas equações transcendentes, nós fazemos essa proposição de que o conhecimento, o estudo, a prática do Evangelho, você colocar o Evangelho na sua vida, mais um bom tratamento homeopático, mais alguns outros tratamentos com as terapias energéticas e naturais, vai ser igual saúde e responsabilidade. Evangelho mais homeopatia mais terapias energéticas e naturais é igual saúde e responsabilidade. E a outra situação é condição atual mais necessidade atual, você tem que tomar uma atitude. Então, se você está doente,
você tome uma atitude para recuperar a sua saúde. Não fica aí parado, com a boca escancarada, esperando a morte chegar, como diz a música. Nós temos que procurar encarar de frente as realidades que a vida está nos oferecendo e ver quais as possibilidades que nós temos de recuperar nossa saúde. Assim eu fiz um dia, depois de ter 7 doenças tidas como incuráveis, graças a Deus, hoje com 50 anos eu tenho mais saúde do que quando tinha 20. E aí, tomei uma atitude e agora eu tenho novas necessidades, novas condições e terei que tomar novas atitudes para podermos então desempenhar bem a nossa função aqui e sermos bons cristãos. Vamos para o estudo do bióforo. Os bióforos, aqui são 3 tópicos, aliás 2 tópicos onde os bióforos estão inseridos. A gente está fazendo uma prévia para aquilo que nós vamos estudar. Os bióforos constituiriam as partículas divinas em nós, genes aos quais se mesclam os elementos chamados bióforos, e tomando os bióforos nesse ponto como sendo os grânulos de tinta que os cobrem, que lhe indicam, ou outro tópico, que lhe indicam a rota através dos bióforos ou unidade de força psicossomática que atua no citoplasma. Então, o que é o bióforo? Nós vamos entender, com esse nosso estudo, que o bióforo faz a interface entre o corpo físico e o corpo espiritual, entre o perispírito, ou o corpo sutis. Essa interface, nós poderíamos dizer que o bióforo é uma célula transcendente. Ela não é física, ela não é espiritual, não é perispiritual. Ela é intermediária. E essas células, esses elementos, conforme o André Luiz cita aqui, são de extrema importância para a manutenção da vida. São de extrema importância para a estruturação da nossa vida, para a estruturação do nosso ser. E nós vamos poder ver que eles interferem, o que nós pensamos, o que nós sentimos, através desses bióforos, interfere na nossa saúde física. E o que nós ingerimos ao passar para o sangue, interferirá com energias eletromagnéticas inerentes a esses nossos alimentos, a nossa estrutura psíquica. O ser humano, nesse século agora, 21, precisará de buscar entender-se cada vez mais. A ciência humana certamente terá que voltar seus olhos, dessa vez e para sempre, voltar seus olhos para a estrutura psíquica do ser humano. Nós já cansamos de tentar seguir uma matemática, uma física newtoniana para o corpo humano. Porque, como a própria ciência humana já viu, o corpo humano devidamente estudado se mostrou estruturado por um complexo energético em medríase de explosões de luzes infindáveis. Então, nós temos que procurar ver que o ser humano não é o corpo físico. Ele se serve de um corpo físico que um dia virará pó. E seu espírito, reformulando por conceitos novos, por novas airagens mentais de informações e crescimento espiritual, retorna ao mundo dos espíritos para novas etapas de refazimento, reedificação do seu ser e planejar o seu retorno à vida terrena. Nós estamos aqui na Terra imersos em um conjunto de ações e reações baseados em causas e efeitos do passado, também chamado de karma, onde a nossa consciência, via bióforo, interfere no nosso corpo físico, gerando principalmente as doenças autoimunes. Nós já fizemos uma postagem que se chama de um estudo chamado Amparo Fraternal. Então nós temos o texto no nosso blog, kardectaspiritismo.blogspot.com.br, e temos no nosso canal, Gelson G. Carvalho, o nosso estudo que nós fizemos, assim, verbal, está lá gravado em vídeo, da Amparo Fraternal. Como uma pessoa se adoece a partir de choques conscienciológicos. O termo choque conscienciológico a gente ouviu num livro da Joana de Ângeles, achamos muito interessante e fomos buscar também fazer esses estudos. Assim como a gente usa muitas das vezes o termo transcendente, a gente estudando um livro do Jung, ele fala da função transcendente e nós vimos que muita coisa na nossa vida precisa de transcender, inclusive o nosso futuro. Nós temos que ver o futuro não como daqui a uma semana, daqui a um ano, mas daqui a um século. Então, é um futuro transcendente, é aquele que transcende a materialidade. Mas nenhum de nós conseguimos planejar o futuro para daqui a 100 anos, está na obra da codificação. Quem disse que não?
Todas as nossas ações aqui nesta vida refletirão na nossa próxima existência depois de alguns anos após a nossa morte. Portanto, daqui a 100 anos, nós estaremos colhendo certamente os frutos daquilo que semeamos hoje. A responsabilidade é grande, as nossas ações devem ser muito bem definidas para as realizações que nós precisamos implementar para a edificação do amor em nós mesmos. Bióforos. Nesse capítulo da hereditariedade, no livro Evolução em Dois Mundos, André Luiz nos fala sobre o bióforo. E aqui ele fala da geometria transcendente. Chegada a essa eminência, a criatura, é importante entender que o livro Evolução em Dois Mundos, ele reporta a evolução da Terra segundo os estudos das ciências humanas, mas colocando a visão espiritual dos espíritos superiores sobre esses estudos que os seres humanos fizeram até hoje. Como eram trabalhados? Evolução em dois mundos. Nós evoluímos aqui na Terra, quando estamos presos a um corpo, desenvolvemos necessidade, vamos para o mundo dos espíritos, reencarnamos novamente e, auxiliado pelos nossos mentores, por construtores siderais, por magnetizadores siderais, o espírito começa a moldar um novo corpo, com as novas características nele necessárias, já baseado na sua vontade anterior e naquilo que ele vai imprimir de si mesmo, auxiliado por aqueles que constituem os engenheiros siderais, podemos dizer assim, aqueles seres de alta pureza de sentimento, que são os magnetizadores ou indutores mentais que vão nos dar a condição de vida que precisamos aqui na Terra. Então, na geometria transcendente, vamos deparar com o seguinte conceito. Chegada a essa eminência, ou seja, no momento em que já podemos receber as bênçãos da hereditariedade, a célula cria, a criatura submete-se à lei da hereditariedade, com o direito de alterar-lhe as disposições fundamentais até o ponto não distante do limite justo. Então, nós estamos subordinados à lei da genética e vamos fazer alterações nessa genética de acordo com as nossas imposições mentais, mas dentro de um limite justo. Segundo, o merecimento de que disponha. Eu já trocaria a palavra merecimento segundo a necessidade que ele faz imperiosa para o seu ciclo evolutivo. Que merecimento fica uma coisa meio vaga. Quem determinou o merecimento? Ah, Deus. Mas quando a gente estuda a obra do André Luiz, a gente sabe que tudo é planejado por grupo de espíritos que são responsáveis por gerenciar a nossa vida aqui na Terra, e eles obedecem a grupos de espíritos superiores a eles, assim sucessivamente, até chegar àquele que obedece às ordens divinas. Se a gente colocar, segundo a necessidade que ele faz necessária no seu processo evolutivo, fica mais entendível para todos nós. Para ajudar os semelhantes na escalada a mais amplas aquisições na senda evolutiva, recolhe assim o concurso precioso dos organizadores do progresso. Para nós superarmos as nossas próprias limitações e imperfeições, nós recebemos ajuda daqueles organizadores do progresso. Espíritos que trabalham para ajudar a humanidade na hora do processo reencarnatório para edificar aqueles que se fazem credores para determinados apoios e determinados implementos de valorização de si mesmo, de valorização do psiquismo, de valorização do conhecimento, para que ele tenha uma reencarnação condizente com a sua necessidade. Vamos dar um exemplo. Cristiano Ronaldo, Messi, que já são jogadores consagrados. A gente cita jogadores de futebol porque as pessoas gostam muito de esporte, e principalmente os jovens. Esses dois homens renascem, um com uma série de limitações. Ele vai ser tratado lá na Espanha e então adquire uma compleição física que lhe faz bater o recorde de ganhar o melhor prêmio, o prêmio de melhor jogador do mundo. Mas ele é baixinho, né? Tem algum comportamento meio estranho, algumas atitudes que de vez em quando sai na mídia, reportagem sobre ele. Ele é meio fechado, tem lá seus detalhes lá. Mas ninguém vai tirar as 5 bolas de ouro que ele ganhou. Cristiano Ronaldo,
um cara dentro do perfil que as mulheres admiram, alto, forte, extremamente veloz e várias vezes entre os 3 melhores do mundo. E uma pessoa que a gente vai vendo, quando a gente lê a biografia dele, quando a gente vai ler sobre a vida dele, é uma pessoa que se mantém dentro de um padrão de integridade moral respeitável. Para que um espírito nasça bonito, forte, habilidoso e vai ficar famoso e mantenha um padrão de comportamento estável, ele teve um conjunto de ajudas para que ele chegasse àquela posição. Eu entendo dessa forma, certo? Estou colocando aqui a minha opinião, admiro a habilidade desses 2 jogadores e a gente está fazendo aqui uma avaliação do ponto de vista espiritual daquilo que a gente já leu sobre eles, tentando interpretar filosoficamente. Não quero estar certo, não quero dizer que eu estou certo, mas apenas a minha opinião pessoal. Então, para que essas pessoas renasçam aqui com todas essas características, a gente tem aqui no Brasil o Romário. Praticamente não se machucava, pouco treinava e como jogava bola. Habilidade, resistência física para jogar, visão, né, a liderança dentro de campo e hoje fora do campo também sendo um dos homens mais destacados do nosso meio político. Então são pessoas que foram preparadas para aquela função. A gente cita esses 2, né? Temos também o Pelé, que é outro gigante da nossa nação. Como que uma pessoa poderia realizar tanto como ele realizou naquele momento dentro de um campo de futebol, ter tanta habilidade, tanto domínio de bola? Logicamente que era uma pessoa que veio com a missão de levar alegria aos corações, de levar alegria àquelas pessoas que às vezes o único momento feliz deles é comentar as jogadas bonitas que eles assistiram no final de semana, seja pela televisão ou ouviram pelo rádio os comentários. Isso são momentos que a gente tem que refletir, assim como a gente vai ver na música, determinados atores. Você vê que as pessoas foram treinadas, foram bem preparadas para estarem naquela condição. Não vamos entrar em detalhes da vida dessas pessoas, apenas citar que eles estão preparados para estarem ali. Então são pessoas que estão em sintonia com esses, receberam ajuda desses organizadores, e a gente cita o jogador de futebol, porque eles têm uma compleição física para poder praticar o esporte, têm habilidade e têm as suas características pessoais. Na mitose do ovo, que lhe facultará novo corpo no mundo, de vez que toda permuta de cromossomos no vaso uterino está invariavelmente predizedida por agentes magnéticos ordinários ou extraordinários, conforme o tipo de existência que se faz ou refaz, com as chaves da hereditariedade, atendendo aos seus fins. A gente já explicou isso aqui antes. Agora, é importante a gente ver que os cromossomos que foi utilizado para a fecundação do óvulo, há tanto o óvulo amadurecido, há um processo de amadurecimento do óvulo que vai descer para o processo de fecundação, quanto o esperma escolhido para fecundar aquele óvulo, nos processos reencarnatórios, onde as pessoas têm que cumprir determinadas missões importantes aqui na Terra, como o caso de Juscelino Kubitschek, que foi um dos maiores líderes políticos que nós tivemos, citar para sair do esporte, né? Os grandes jogadores de futebol, os grandes cantores, eles têm essa assistência dos espíritos superiores para os grandes médiums. Para que a pessoa tenha uma grande mediunidade, vai ter todo um processo de amparo desde bem antes da fecundação, de preparação do pai e da mãe, para que ele tenha as características necessárias à manutenção daquela mediunidade, à manutenção daquela função. Esses magnetismos, esses agentes magnéticos ordinários, vamos entender o útero materno e a mente do espírito reencarnante. Esse processo de simbiose, esse processo de ajuste mental e emocional, que altera totalmente o psiquismo das mulheres. Quem já viu as mulheres grávidas vê que depois, quando as crianças vão crescendo, você vai vendo que a mãe estava exatamente com a personalidade daquela criança durante o período gestacional. E aí nós temos essa condição do magnetismo de ambos, o magnetismo da mãe e da criança se juntando para formar um todo na formação daquela criança. Mas muitas das vezes, quando o espírito tem condições de conquistas superiores, ele impõe à mãe as suas características.
Aí, e as extraordinárias? Extraordinárias são exatamente em que o André Luiz diz aqui, organizadores do progresso. Então, esses espíritos construtores, que em alguns textos ele chama de engenheiros siderais ou magnetizadores do plano espiritual, espíritos altamente qualificados em termos éticos, morais e de conhecimentos do magnetismo humano, de poder de radiação também, eles estão ali para ajudar a formação. Eu não me lembro o número do capítulo, mas no livro Missionários da Luz tem a reencarnação de Segismundo, onde todo o processo reencarnatório é um capítulo de 40 páginas. Todo o processo reencarnatório de Segismundo é descrito como o pré-reencarnação, o momento da reencarnação e o pós-reencarnação, onde eles acompanham o Segismundo até uma determinada idade no processo de tratamento dessa criança, desse ser, né, para que ele venha no futuro a cumprir uma determinada missão, que provavelmente hoje está aí na faixa dos 40, 50, 60, 40, 60 anos. Provavelmente cumprindo a sua missão de trabalho edificante na seara cristã. Então todos nós temos a nossa responsabilidade espiritual de fazermos o melhor, mas aqueles compromissados realmente com o bem, eles vão ter toda uma preparação para que, dentro do limite justo, essa genética sofra alterações. E uma outra característica que a gente vai ver, citando aqui simplesmente de forma ilustrativa, às vezes os pais não são tão bonitos, mas as crianças são lindas. A gente vê ali a ação do espírito reencarnante e certamente dos construtores que vêm trazer para aquela criança uma nova condição de vida, uma nova condição de refazimento daquele corpo físico. Lembrando que, com as chaves da hereditariedade, portanto, o óvulo e o esperma são escolhidos dentro do processo hereditário, mas são selecionados para aquela finalidade maior, mas atendendo aos seus fins. Atualmente, e a gente vê algumas reportagens de que alguns cientistas estão tentando selecionar os cromossomos mais adequados para que essa pessoa tenha um corpo perfeito, uma saúde perfeita aqui na Terra. Só que nós vamos fazer análise espiritual sem estar criticando o trabalho deles, mas refletindo e filosofando sobre o assunto. Uma pessoa tem muito dinheiro, quer pagar para ter um filho perfeito, ele vai lá doar o seu esperma, a mulher vai doar os óvulos e vão começar a trabalhar para separar qual o óvulo, qual o esperma e quais cromossomas serão melhores para aquela criança ter um corpo perfeito para se formar um embrião e implantar nesse útero. Eu entendo que seja assim, falando de uma forma didática para que a gente possa entender sem termos técnicos. E também sou leigo no assunto. Entendo da parte espiritual. Aí colocou e fez um implante, deu certo, nasceu uma criança que é para ter uma saúde perfeita. Mas nós vamos ver, conforme já vimos daí nas larvas psíquicas, na medicina do futuro, que são outros estudos que nós temos aí no YouTube para você ouvir, que é o espírito, as ações morais desse espírito durante a sua vida, que vai criar as condições dele viver bem ou mal aqui na Terra. Se essa pessoa nasce para ter um corpo perfeito, julgando ter uma estrutura física perfeita, e é mal educado pelos pais, ele vai tomar uma série de atitudes durante a vida que irão trazer consequências para lesar essa estrutura física. Porque primeiro lesa o psiquismo, depois vai lesar o físico. E aí, tudo que se planejou foi embora. Temos que prestar atenção para que não venhamos ficar demasiadamente muito entusiasmados com essas informações e nem muito decepcionados com o que eu estou passando agora. Porque a espiritualidade pode pensar assim, eu preciso desse espírito aqui, com condições evolutivas e créditos no mundo espiritual muito grandes, então ele tem uma necessidade de ter um corpo muito bem estruturado, muito mais perfeito possível, para ele cumprir uma grande missão na Terra. E aí tudo aquilo que eles quiseram fazer, visando um objetivo para os pais e os cientistas, redundará naquilo que os espíritos querem que ele faça. E além do mais, na escolha do gene perfeito, a gente não viu ali que os magnetizadores podem ir lá magnetizar aqueles cientistas naquela hora para que eles
cometa um deslize e saia com uma falha, que aquela falha será aquilo que a espiritualidade superior precisa para trabalhar com aquele espírito aqui na Terra. Ou até mesmo para dar uma demonstração, vocês não são tão bons como pensam. É um conjunto de situações. Aí você pode pensar, mas tem espíritos lá trabalhando com eles para um desenvolvimento da humanidade. Não é assim que a humanidade vai desenvolver. Para desenvolver a humanidade, nós precisamos desenvolver o coração, o sentimento, buscarmos evangelizar as nossas ações, os nossos sentimentos, as nossas ações aqui no dia a dia, e com isso, conforme a gente citou no início, com a ajuda da homeopatia, nós vamos ter um corpo mais perfeito, vamos desfrutar de percepções psíquicas adequadas às nossas necessidades, e com isso nós vamos produzir muito mais. Lembrando que as crianças tratadas homeopaticamente dobram o seu rendimento escolar. Eis porque, interpretando os cromossomos à guisa de caracteres em que a mente inscreve nos corpúsculos celulares que a servem as disposições e os significados dos seus próprios destinos. Caracteres que são constituídos pelos genes, como as linhas são formadas pelos pontos. Genes os quais se mesclam nos elementos chamados bióforos. E viram? A mente vai escrever. Se você montar um embrião perfeito com a ciência do mundo, mas a ciência do mundo espiritual der um espírito todo deformado, todo cheio de complexos, vai nascer alguma coisa muito complicada. Ou ao longo da vida ele vai se autodeformar. Vamos dar um exemplo. Eles pegam lá um casal que quer ter um filho perfeito, pagam para selecionar o melhor embrião, e lá está o melhor embrião. Aí só que eles têm compromisso de receber um médico nazista que nascerá cego, surdo e com várias deficiências físicas. Ele pode até nascer perfeito, mas um dia ele cai da bicicleta, fica cego, surdo e com várias deficiências físicas. Porque nossa vida é gerada e gerenciada pela nossa mente, que é controlada pelas leis divinas. A nossa mente imprime na nossa estrutura física aquilo que se faz necessário para o nosso processo evolutivo. Para que servem os tratamentos? Para corrigir a mente. Se nós corrigirmos a mente com os tratamentos adequados, nós vamos ganhar saúde, nós vamos desfrutar da saúde. E esse bióforo ele vai fazer essa interface entre o corpo físico e o corpo espiritual. É uma célula transcendente que obedece muito mais aos comandos da mente do que aos comandos do corpo. Mas se você ficar usando droga, você vai lesar esses bióforos. Se você ficar odiando muito, você vai lesar esses bióforos. E eles vão lesar suas células e vão começar a gerar doença. Lembremos que o cancerinismo, as doenças psicossomáticas ou os sintomas mentais e emocionais que antecedem o câncer, os principais deles são ódio, mágoa, raiva e magia negra. Então nós vamos começar a entender de uma forma diferenciada a visão maior do bióforo para nós compreendermos bem tudo que está em torno de nós. E tomando o bióforo nesse ponto, como sendo as glândulas de tinta que os cobrem, será lícito comparar os princípios germinativos nos domínios inferiores aos traços da geometria elementar, que apenas cogita de linhas e figuras simples da evolução. Então, quando você vai, conforme já propuseram, clonar uma planta, fazer aperfeiçoamento genético numa planta, em alguns animais, é fácil, consegue-se facilmente. Porque aqueles seres ali, não, principalmente quando mostrou-se um dia desse o aperfeiçoamento genético do milho, para ter uma espiga de milho desse tamanho. A espiga de milho era desse tamanho, né? Tamanho de um dedo. E hoje, aquela espiga é enorme, de mais de 20 centímetros de comprimento. Tudo isso teve esse processo de aperfeiçoamento do milho para alimentar toda a humanidade que está hoje. Não estou falando do milho transgênico, não. Estou falando do milho que teve aperfeiçoamento genético. Aperfeiçoamento genético é uma coisa, transgênico é outra. O transgênico faz mal à saúde. O aperfeiçoamento genético, aí vai depender do como foi mexido, mas normalmente não faz, certo? Esses bióforos vão cobrir os cromossomas, vão interferir no citoplasma das células e com isso vai interferir nessa formação celular, na reprodução das células, nas características que elas terão. E lembremos que a inteligência é do espírito.
Mas a interface entre corpo e espírito depende de melhor saúde, de melhor limpeza da nossa estrutura psíquica. Portanto, a homeopatia faz a gente ficar mais inteligente, porque limpa a estrutura psíquica, nossos corpos sutis, e aí essa interface é melhor produzida, essas interações e inter-relações entre corpo e espírito, ou corpo e corpos sutis, o corpo e perispírito, e aí o nosso espírito possa produzir melhor. Como disse Hahnemann, a função da homeopatia é dar, e do homeopata é levar a pessoa a ter mais saúde, para que o seu ser espiritual se sirva do seu corpo físico para as melhores e maiores condições do processo evolutivo. Aí nós vamos ver toda uma gama de informações, uma gama de conhecimento, para que temos que fazer vários estudos juntos, para que a gente possa entender melhor e com mais amplitude aquilo que nós estamos dizendo. Não podemos esquecer que os caracteres em que a mente inscreve. Nas linhas simples da evolução, nós temos o triângulo, o quadrado, o pentágono, hexágono, heptágono, octógono, eneágono, decágono, esses desenhos simples. Aqui já é mais um pouquinho mais diferente, já dá um sentido de dimensionalidade, mas ainda são figuras simples, certo? Por isso que você pode mexer facilmente na genética da planta, na genética do meio em geral. Bióforo. Vamos agora vê-lo nas linhas transcendentes da vida, para encontrar nesses mesmos princípios, nos domínios superiores da alma, a geometria transcendente aplicada aos cálculos diferenciais e integrais das questões de causa e efeito. Complicou? Sim, muito. Mas nós seres humanos, e até aqueles seres que já se aproximam mais do ser humano, como golfinho, cachorro, cavalo, papagaio, que já tem uma certa inteligência maior, que já tem meios de se comunicar melhor entre eles e aprendem várias coisas, eles já estão aproximando-se de uma geometria transcendente, não tão aplicadas ao causa e efeito, mas certamente que aqueles construtores siderais que os ajudam no processo evolutivo já aperfeiçoaram um pouquinho mais, que a gente vê os animais hoje aprendendo coisas muito bonitas, muito bacanas, a gente vê aqueles animais aprendendo, e a gente passa a ter um carinho especial por aqueles animais que têm aquela inteligência destacada. É natural. Nas linhas superiores da evolução, esses cálculos transcendentes vão proporcionar o quê? Aquilo que o André Luiz chamou de merecimento, que eu falei de necessidade. A causa e efeito para um judeu que morreu na Segunda Guerra, torturado da forma mais cruel possível, no seu processo reencarnatório hoje, ele vai reencarnar com uma missão perante a humanidade de fazer o bem, de construir algo mais útil, melhor. Enquanto que aqueles alemães que torturavam, que matavam, eles vão nascer com sérias limitações físicas e psíquicas. Por quê? Se você desperdiçou a oportunidade de edificar, de fazer o bem, você vai ter na próxima encarnação dificuldades enormes de fazer esse bem. Ou de fazer qualquer outra besteira, nem é de fazer o bem, de fazer besteira. Então você tem limitações. Causa e efeito, leia esse livro, O Céu e o Inferno. Estudem o livro O Céu e o Inferno antes de falar que eu estou errado. E aqueles que morreram em condições trágicas vão reparar os seus erros. O que é importante para o judeu que morreu no campo de concentração? O que eu aprendi com isso? O dinheiro vale a pena? Não, o dinheiro só serviu para ele estar no campo de concentração. Complexo de raça, uma das maiores estupidez humanas e muito perigosa, até porque nem todos os espíritos que estavam encarnados como judeus eram judeus, eles estavam judeus. Hoje vão estar brasileiros, vão estar norte-americanos, vão estar russos, vão estar indianos, vão estar onde a justiça divina os chamarem para cumprir missões importantes, seja onde for. Nós estamos aqui hoje para trabalharmos na edificação de um mundo melhor, para procurarmos esclarecer consciências, para procurarmos mostrar para as pessoas, existe uma lei divina, ela é séria, ela nos chama à prestação de conta, nós teremos que reparar os nossos erros e reedificar o bem. Né?
Aqui estão os cálculos diferenciais integrais. Olha os desenhos que formam. Isso aqui a gente está mostrando um desenho, um gráfico de computador feito a partir de equações, onde temos os cálculos diferenciais e integrais. Olha esse outro que bonito. Aqui nós temos os cálculos integrais, que são formados por esses Szinhos, e o cálculo da diferencial, esse símbolozinho ali, aquele Dzinho com aquele φ, são os da diferencial, às vezes é um φ, às vezes é um delta. Aqui são os cálculos sofisticados, a gente passa horas e horas estudando isso na faculdade para tentar aprender a fazer esses cálculos, e teve alguém que tinha uma inteligência tão ampla que inventou isso, inventou esses cálculos. Aliás, inventou não, desenvolveu, recodificou. Nós acreditamos que são espíritos que vêm de outros planetas para cá, fazem um processo de adaptação no planeta Terra e ajudam a Terra a se desenvolver tecnologicamente. Assim como tem espíritos que vêm para desenvolver na área da ciência, tem aqueles espíritos que vêm para desenvolver na área da arte, na área da saúde e em várias outras. E muitas das vezes espíritos daqui mesmo, que vão ao plano superior, mesmo ainda na Terra, em instâncias superiores ao nosso lar. Quem não está acostumado com o termo nosso lar, estude a série André Luiz, instâncias superiores ao nosso lar, onde eles vão estudar, aprender com espíritos muito superiores e reencarnam para ajudar a humanidade. Outro cálculo diferencial integral, outro desenho, de acordo com a fórmula, o desenho. Outro, bem mais sofisticado, né? Para a gente ver o que é um cálculo diferencial integral, associado às equações da causa e efeito no ser humano, da nossa vida, daquele ser espiritual. Então, quando o André Luiz reporta lá no Ministério da Regeneração, que muitos engenheiros trabalham em cálculos para o processo reencarnatório de todos nós, são processos que eles avaliam com total consciência e segurança de causa daquilo que nós temos que fazer aqui na Terra. Beleza? Então vamos ver a hereditariedade de conduta. Portanto, como é fácil de sentir e apreender, o corpo herda naturalmente do corpo, segundo as disposições da mente que se ajusta a outras mentes. Nós vamos herdando da minha mãe e do meu pai um conjunto de características, mas a mente deles, ajustada à minha mente e à mente dos meus mentores, está aqui eu hoje, estudando a doutrina espírita, estudando engenharia, estudando homeopatia, acupuntura, floral, né? Segurança do trabalho, estudei também economia, contabilidade. É um processo de aprendizado, e talvez de todos esses o mais importante foi estudar a doutrina espírita. Todo esse processo de aprendizado, levando-nos a um processo de reformulação de conceitos e de atitudes, para que a gente tenha condições de entender as outras mentes e poder nos predispormos a ajudá-los. Quantas mentes hoje em desajuste total? Por quê? Pequenas lesões nesses bióforos causam um estrago na vida da pessoa, seja por drogas ou por conflitos existenciais, conflitos conscienciológicos. Nos círculos de afinidade, cabendo, pois, ao homem responsável reconhecer que a hereditariedade relativa, mas compulsória, lhe talhará o corpo físico de que necessita em determinada encarnação, não lhe sendo possível alterar o plano de serviço que mereceu ou que foi incumbido, segundo as suas aquisições e necessidades. Aqui eu gostei da frase. A gente tem a hereditariedade relativa e compulsória. Então, o homem, nós temos um conjunto de afinidades. O homem responsável vai reconhecer que a hereditariedade é relativa, mas muitas das vezes compulsória. Vai dar o corpo físico para a gente. E necessita em determinada encarnação. Muitas das vezes eu falo assim, estamos brasileiros, as pessoas estão norte-americanas, estão africanos, estão negros, estão brancos. Não são. Ali é um estado de aprendizado. As pessoas que estão hoje reencarnadas como negros, muito dificilmente foram negros em encarnações anteriores. Muito dificilmente. Que com tanto de racista que existe no mundo, vai reencarnar como negro. E muitos negros que sofreram o racismo vão reencarnar como branco. E se forem racistas, voltam a reencarnar como negro de novo. Até o momento que a gente aprenda que todos nós somos irmãos
E reencarnar como negro e branco vai ser igual para todo mundo, ninguém vai esquentar a cabeça. Até porque os negros têm mais saúde física, têm mais resistência física. Dependendo do esporte, eles são unânimes. Né? Então, tudo nós temos que procurar entender, sem discriminar, sem querer achar que um é superior ao outro. Todos nós estamos aqui incumbidos e imbuídos de responsabilidades, primeiramente quanto a nós mesmos e depois quanto àqueles que estão ao nosso redor. Anete Guimarães conta 2 casos de superação da genética, que um casal de negros africanos, filhos de africanos, netos de africanos, que tiveram um filho branco de olho azul. E conta também um caso de franceses que moravam na região dos Alpes, eram todos brancos, loiros, de olhos azuis, e o filho era moreno, pele bem morenada, olhos amendoados, aqueles olhinhos puxadinhos, e preto, olho pretinho e puxadinho. Esse cara se tornou o tradutor de muitos manuscritos egípcios e gregos para nós. Ele não sabia falar francês, ele aprendia a falar alemão, grego, latim, tudo, menos o francês. Ele era tido como doente mental, porque não aprendia a falar francês. E no dia que ele, conversando com o irmão dele, isso aqui eu sei ler, o irmão dele já estava desesperado, que achava que ele era doente mental, que ele estava lendo aqueles manuscritos raríssimos gregos. Aí falou, isso aqui eu sei ler. E começou a traduzir, se tornando um grande nome da literatura nas traduções desses livros. Eu não me lembro o nome da palestra da Anete, que ela relata esse fato. É muito importante para nós buscarmos entender que existe algo transcendente, que nem sempre vai ocorrer, é segundo a necessidade do espírito e o seu compromisso a cumprir na pauta das responsabilidades frente à humanidade. Depende de cada um de nós começarmos a agir com esse senso de responsabilidade. Mas pode, pela própria conduta feliz ou infeliz, acentuar ou esbater a coloração dos programas que lhe indicam a rota, através dos bióforos, ou unidade de força psicossomática, que atuam no citoplasma, projetando sobre as células e, consequentemente, sobre o corpo, os estados da mente, que estará enobrecendo ou agravando a própria situação, de acordo com a sua escolha do bem ou do mal. Ao longo da minha vida, eu vou estar estabelecendo, pela minha conduta, uma coloração diferente nesses bióforos, podendo complicar a minha reencarnação ou podendo facilitar, criando novos mecanismos para que eu possa produzir o bem. A forma que nós estamos agindo aqui na Terra, que nós estamos interagindo um com o outro, aquilo que eu quero passar para o meu próximo, aquilo que eu quero ajudar ao meu semelhante, vai ser importante no processo de evolução. E aí, cada um recebe aquilo que se faz necessário. E uma coisa interessante, nós brasileiros, normalmente, praticamente de São Paulo para cima, nós somos multirraciais, negro, índio e europeu, e não é só um europeu, é português, espanhol, alemão, italiano, uma mistura muito bacana, muito interessante, árabe, judeu, tudo misturado junto. E os próprios europeus que vinham para cá, dessas regiões, muitas das vezes eram descendentes de árabes, principalmente da Espanha e Portugal, descendentes de árabes ou de judeu. Nós brasileiros somos uma mistura de raças, que nós somos, podemos dizer que somos enraçados, porque aqui nós não temos como dizer. A tetravora africana é legítima, uma outra tetravora índia legítima, também um outro tetravô europeu, né? De várias, e não é só português, tinha outro, pelo sobrenome ficou sendo como espanhol. Fica aí uma informação que também não tem grande importância para a gente, mas o importante é que nós somos multirraciais. Essa multirracionalidade, essa situação multirracial do brasileiro lhe dá condições de ser um povo diferente. Sempre damos um jeitinho, esquecemos facilmente as nossas mágoas, nossas raivas, caímos, levantamos, perdoamos com uma certa facilidade e ficamos morrendo de raiva de uma pessoa num dado momento, depois estamos morrendo de paixão e nenhum brasileiro vai querer falar assim, vocês se marram essência de bomba para explodir tal lugar. Ele vai falar, eu vou jogar futebol, vou fazer isso não. Então nós somos diferentes, exatamente por sermos multirraciais. Então,
E aí também tem algumas rebeldias que alguns estudiosos dizem que é por causa dessa por sermos multirraciais. No livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, aí eu não vou lembrar agora perfeitamente a descrição do Humberto de Campos, nós temos a ingenuidade do índio, aquela parte do Sermão da Montanha, os puros de coração eram os índios, os ingênuos, os negros eram os que choravam e sofriam pela justiça, e aí tinha várias, tem todas aquelas colocações ali que ele coloca das nossas origens espirituais. Bezerra fala que nós brasileiros somos aqueles que estamos cansados de sofrer e viemos aqui para o refazimento do nosso espírito estruturado na fé, no amor e na solidariedade. Que procuremos ser assim, né? Que criemos a nossa nova cultura brasileira estruturada naquilo que está lá no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Vamos procurar entender essa mensagem, vamos procurar entender o que foi trazido para a gente ali da nossa responsabilidade espiritual frente à nossa própria existência, à nossa própria vida. Somos pessoas que precisamos estabelecer metas de vida que consigamos, com essas metas de vida, melhorarmos espiritualmente, para ajudarmos outros a se melhorarem também. Os textos aqui expostos são do livro Evolução em Dois Mundos, capítulo 7, Evolução e Hereditariedade, de Chico Xavier e Valdo Vieira, pelo Espírito André Luiz, da editora FEB. E que Jesus abençoe seu lar, abençoe sua família, o seu trabalho, a sua empresa, enfim, que a sua vida pode ser repleta de bênçãos e de amor, e principalmente de realizações espirituais, onde cada uma das suas ações e dos seus atos sejam pautados no Evangelho do Cristo, que sempre derramará luzes de amor e paz para todos nós, para que possamos sermos instrumentos do bem aqui na Terra.